mudanças no centro, né, do que estava acontecendo, mudanças centrais, completas nessa limitação de operações nas comunidades aí do Rio, que você conhece tão bem, como o crime é complexo e a dimensão dele só cresce. O que aconteceu aqui nesse caso? Vou colocar aqui todos os lados dessa história para vocês. Supremo Tribunal Federal, a gente antecipou aqui ontem no Conexão, teve uma reunião, um almoço, onde os ministros acertaram essa versão final que você viu ontem na sessão do Supremo, ou seja, uma votação unânime. O que eles quiseram? Construir um consenso e simbolizar esse consenso numa unanimidade que dá muito mais peso institucional do que apenas deixar ali cada lado defender sua tese, deixar o ministro Edson Fachin, que é o relator, isolado, e os outros ministros pensando diferente ou ter mais de duas opiniões. Então, o Supremo considerou o seguinte: esse caso é muito importante, a gente precisa dar uma resposta institucional. E foi assim que o ministro Edson Fachin foi convencido a mudar completamente o seu voto. Só para a gente entender, Leilane mostrou aí, né? Fachin, no que estava valendo, era limitar as operações a casos excepcionais. Isso era muito amplo, ou seja, no crime, como está no Rio de Janeiro, era limitar demais as operações. O Supremo percebeu duas coisas. A primeira, que apesar de eles quererem preservar a vida de mulheres, crianças, de pessoas inocentes, era completamente necessária essa mudança, esse ajuste que é combinado com a realidade do Rio de Janeiro. E também que esse assunto ganhou politização, mas principalmente ganhou críticas públicas das autoridades do Rio de Janeiro. O Eduardo Paes, o prefeito do Rio, chegou a dizer na época que estava valendo essa medida que essa limitação das operações era como fazer um resort do crime para o Rio de Janeiro, porque aí facilitava para os ladrões, dificultava para os bandidos. Os policiais também reclamaram muito dessa chamada ADPF das favelas, que, traduzindo, era limitar operações policiais nas comunidades do Rio. E aí eu falei hoje com o Eduardo Paes, já que teve essa virada de chave lá no Supremo Tribunal Federal. O que ele me disse? Ele falou o seguinte: olha, Camila, primeira coisa, acabou o manual de como agir no Rio de Janeiro. Ele entende que o Supremo tinha uma boa intenção, mas que a mudança precisava traduzir essa boa intenção. E aí, para ele, além do Supremo ter virado a chave, e os próprios ministros consideram isso também, ele diz o seguinte, vamos ver se eu já tenho aqui ou se está lá em cima, senão eu coloco aqui para vocês. Primeira coisa é que ele disse que acabou essa coisa de manual. Segunda coisa, ele disse que os policiais estavam se sentindo constrangidos com a limitação das operações, mas diz que a ação, como estava antes, ela dava uma sensação de conforto para o crime, o que é a pior política de segurança. Do outro lado do Supremo, só para terminar essa parte dos ministros, eles também perceberam o seguinte: olha, está rolando uma culpa para a gente, está colando esse discurso de que o STF está contribuindo para a violência no Rio, discurso que foi encampado pelas autoridades do Rio de Janeiro de forma aberta e é defendido por muita gente. Então foi todo esse cenário de perceber o que estava acontecendo, a necessidade, o discurso contra o Supremo e também os ajustes de segurança é que levou todo a esse consenso. Para eles, uma resposta unânime lá do Supremo tem muito mais peso do que apenas deixar o ministro Edson Fachin isolado ou em minoria. Então, está aí. Agora, as operações, como a Leilane explicou, não são tão mais limitadas. E a gente traz o bastidor completo para vocês de todos os lados dessa questão.